Toda autoridade procede de Deus. Isso significa que a gente obedece toda autoridade em tudo? Significa que a gente obedece toda a lei que as más autoridades colocam para que nós sigamos? Obviamente não. Paulo aqui está mais preocupado em fazer cristãos que estavam querendo desobedecer a lei a obedecer. Então Paulo ele não vai entrar tanto em questões de quando a gente pode desobedecer ou não. Mas quando a gente vai lendo outras passagens da Escritura, a gente percebe uma série de textos bíblicos que vão ensinando que o cristão ele obedece sim o governo, mas ele desobedece em casos que nós somos comissionados ao pecado. Em Atos 5:29, a gente vê Paulo dizendo que quando o governo nos chama ao pecado, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Aqui no caso exato de ser impedido de pregar o evangelho. O mesmo Paulo que se entregou para ser chicoteado quando o governo ordenou. Ele sofreu o dano de uma punição injusta, mas ele desobedecia quando a lei o obrigava ao pecado. Em Êxodo 1:19 tem um caso incrível também das parteiras hebreias. Saiu um edito dizendo que todos os meninos homens hebreus que nascessem deveriam ser mortos pelas parteiras. As parteiras não mataram os bebês, desobedeceram, manteram os bebês vivos. Foram questionados, deram lá um jeito de dizer que os bebês eram muito fortes e tal. E o texto diz no verso seguinte que Deus abençoou as parteiras por isso. Deus abençoou a desobediência à lei, quando a lei nos leva e nos obriga ao pecado. Daniel 6:22 é um texto muito legal também, porque Daniel desobedece a lei. Existe uma lei que diz que ninguém mais poderia orar a nenhum Deus, a não ser pedir ao governante. Daniel efetivamente desobedece, ele é pegue, e Daniel olha para o rei, em Daniel 6:22, e diz: contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Para Daniel, a desobediência à lei que nos leva ao pecado não é sequer desobediência à lei, não é delito nenhum, não cometi nenhum delito, porque essa lei que foi colocado me leva e me obriga ao pecado. No tempo do nazismo, você tinha muitos crentes que escondiam judeus em casa, que desobedeciam às ordens de Hitler, que desobedeciam às ordens dos governantes e escondiam em casa judeus a fim de protegê-los, a fim de evitá-los de morrer, não entregavam os judeus que tinham nos seus campos. O cristão, às vezes, ele deve desobedecer à lei. Às vezes o cristão vai ser um mau cidadão. Muitos cristãos foram mortos na igreja primitiva por serem maus cidadãos. Mas só naquilo, unicamente naquilo que nós éramos levados a ir contra a nossa ética anterior e maior do que todas as outras, que é justamente a ética que provém da Escritura. Não é porque é legal que é correto. Não é porque o governo colocou como certo que é de fato certo. Porque cremos em uma ética e uma moral que é muito superior a qualquer edito, qualquer lei, qualquer constituição. Nós cremos na Escritura. Ela é a nossa regra de fé e prática.